Bem-vindo aos Sombras do Além, o lugar onde os pesadelos se tornam realidade e o medo ganha vida. Hoje, você está prestes a mergulhar em uma história que não é apenas assustadora, é um relato real e perturbador que vai fazer o seu sangue gelar. Imagine estar sozinho em um hospital antigo, onde as paredes murmuram segredos e a escuridão parece se mover por conta própria. Imagine sentir que algo está te observando, mas, quando você olha, tudo o que encontra é o vazio. Ou quase isso. Hoje vamos contar a história de Julia, uma enfermeira que se deparou com o inexplicável, com o aterrador, com o sobrenatural. O hospital de Maplewood, um lugar que já foi sinônimo de cura, agora é um cenário de horror onde uma figura sombria percorre os corredores, deixando um rastro de frio e medo por onde passa. Prepare-se, porque esta não é uma história comum. O que você está prestes a ouvir é um relato de terror puro, onde o sobrenatural não é apenas uma possibilidade, mas uma certeza que vai invadir a sua mente e te acompanhar até muito depois de o vídeo acabar. Antes de começarmos, eu te faço um convite, ou melhor, um aviso. Se você é corajoso o suficiente para continuar, curta este vídeo e inscreva-se no canal Sombras do Além. Compartilhe essa história com seus amigos que gostam de sentir aquele frio na espinha. Porque, depois de ouvir o que aconteceu no hospital de Maplewood, você nunca mais vai olhar para um corredor escuro da mesma forma. Agora, apague as luzes, coloque seus fones de ouvido e prepare-se para conhecer a enfermeira sombria. Mas, lembre-se, uma vez que essa história começa, não há como voltar atrás. Você está pronto? Então, vamos ao que realmente interessa. O terror está apenas começando. Imagine um lugar onde a escuridão não é apenas a ausência de luz, mas uma presença quase palpável, carregada de uma energia que parece observar cada movimento. É nesse cenário que encontramos Julia, uma enfermeira experiente e dedicada, acostumada a enfrentar as mais diversas situações, mas nada poderia prepará-la para o que a aguardava no hospital de Maplewood. Esse hospital, um edifício antigo e imponente, carrega consigo uma história envolta em mistério e tragédia. Suas paredes, marcadas pelo tempo, parecem sussurrar os segredos de um passado que todos preferem esquecer. Os corredores são longos e estreitos, com lâmpadas fluorescentes que piscam intermitentemente, como se algo estivesse interferindo na eletricidade. O silêncio ali é opressor, quebrado apenas pelo som ocasional de um gotejamento distante ou pelo ranger suave de portas que, inexplicavelmente, se movem sozinhas. Julia, recém-transferida para Maplewood, nunca foi do tipo que acredita em histórias de fantasmas. Para ela, o sobrenatural sempre foi algo para se divertir nas noites de Halloween. Nada mais. No entanto, desde que chegou a Maplewood, uma sensação incômoda não a deixava em paz. Era como se o próprio edifício estivesse vivo, respirando ao seu redor, observando-a com uma intensidade que a fazia questionar sua própria sanidade. Cada vez que ela entrava no hospital, sentia como se uma sombra invisível se arrastasse logo atrás, sempre fora de seu campo de visão, mas presente o suficiente para fazer seu coração disparar. O hospital, outrora um símbolo de esperança e cura, agora se assemelhava a um mausoléu, um lugar onde o sofrimento e a morte deixaram marcas indeléveis. Os colegas de trabalho de Julia falavam pouco sobre o passado do hospital, mas ela logo percebeu que algo estava errado. Os poucos que mencionavam a ala abandonada no terceiro andar o faziam com uma expressão de medo velado, como se as palavras pudessem invocar algo indesejado.
Era nessa ala que as histórias mais macabras pareciam se concentrar. Sussurros sobre uma enfermeira que teria sido vista vagando pelos corredores muito depois de sua morte. Os dias passaram e a sensação de estar sendo observada só aumentava. As noites, especialmente, eram as piores. Durante os turnos noturnos, quando a escuridão envolvia o hospital, Júlia começou a notar coisas estranhas. Objetos se moviam de lugar, prontuários desapareciam para reaparecer em outros locais e, mais de uma vez, ela sentiu uma brisa fria passar por ela, embora as janelas estivessem fechadas. Mas o que mais a perturbava era a constante sensação de ser observada, uma sensação tão intensa que ela frequentemente se via olhando para trás, apenas para encontrar o corredor vazio, ou quase vazio. Foi em uma dessas noites que Júlia viu, pela primeira vez, a figura que a faria questionar tudo o que acreditava. No final de um corredor, sob a luz trêmula de uma lâmpada que parecia estar à beira de apagar, ela viu uma silhueta, uma mulher alta, vestida com o que parecia ser um uniforme de enfermeira, mais antigo, como aqueles usados décadas atrás. A figura estava de costas para ela, imóvel, e por um momento, Júlia pensou que era apenas outra enfermeira. Mas então, a figura se virou lentamente, revelando um rosto pálido, sem vida, com olhos que pareciam ser abismos de escuridão. Júlia congelou, incapaz de desviar o olhar, enquanto a figura a encarava por um longo e agonizante momento, antes de desaparecer na sombra. A partir daquele momento, o hospital de Maplewood não era mais apenas um lugar de trabalho para Júlia. Tornou-se um labirinto de terror, onde a linha entre a realidade e o sobrenatural se desfazia a cada noite que passava. Ela sabia que a enfermeira sombria estava tentando comunicar algo, mas o quê? O medo e a curiosidade se entrelaçavam em sua mente, criando uma tensão insuportável. Júlia estava prestes a descobrir que, em Maplewood, nem todos os segredos estavam dispostos a permanecer enterrados, e o que estava por vir a faria desejar nunca ter aceitado aquele emprego. O hospital de Maplewood sempre teve uma aura peculiar, mas para Júlia, o verdadeiro terror começou de forma sutil, quase imperceptível. Os primeiros sinais de que algo estava terrivelmente errado vieram como pequenas anomalias que ela tentou, em vão, ignorar. Era noite. O turno estava tranquilo, mas um silêncio estranho pairava no ar, como se o próprio hospital estivesse aguardando algo terrível acontecer. Naquela noite, enquanto verificava os registros dos pacientes, Júlia ouviu um som fraco, como um arrastar de pés, vindo do corredor vazio atrás de si. Ela parou, o coração acelerando, e olhou por sobre o ombro. Nada, apenas a escuridão que engolia o corredor. No entanto, quando voltou ao seu trabalho, notou que algo estava errado. O prontuário, que antes estava em suas mãos, havia sumido. Confusa, Júlia procurou ao redor, mas não havia sinal do documento. Minutos depois, encontrou o prontuário em cima de uma mesa ao final do corredor, onde ela sabia que não o havia deixado. Seu corpo se arrepiou inteiro, mas ela se forçou a pensar que estava apenas cansada, que talvez tivesse cometido um erro. Mas isso foi apenas o começo. Nos dias que se seguiram, os fenômenos se intensificaram. As luzes que antes apenas piscavam ocasionalmente, agora pareciam estar à beira de explodir, deixando o ambiente em uma penumbra opressiva. Júlia começou a notar que certos objetos, como tesouras cirúrgicas ou bandejas, mudavam de lugar misteriosamente. Em uma noite particularmente silenciosa, enquanto percorria os corredores para uma última verificação antes de sua pausa, Júlia viu de relance
uma sombra se movendo na direção oposta, como se alguém estivesse caminhando apressadamente. Seu coração disparou e, num impulso, ela seguiu a sombra. Virando o corredor, deparou-se com algo que gelou seu sangue. A figura da enfermeira, que antes ela havia visto apenas de longe, agora estava claramente à sua frente, parada na escuridão. O uniforme antigo estava sujo, rasgado, e seus olhos, outrora abismos negros, agora brilhavam com uma luz espectral que parecia penetrar a alma de Júlia. A figura não se moveu, apenas ficou ali, observando, como se esperasse por algo. Júlia deu um passo para trás, sentindo o pânico crescer dentro de si. E no momento em que piscou, a enfermeira desapareceu, deixando apenas o vazio e uma sensação opressiva de que algo muito errado estava acontecendo. O que mais perturbava Júlia não era apenas ver a figura, mas a sensação de que havia uma presença constante ao seu redor, algo invisível que a observava com um interesse doentio. Às vezes, sentia um frio inexplicável ao passar por certos lugares, como se a temperatura caísse drasticamente em questão de segundos. Outras vezes, escutava sussurros, vozes indistintas que pareciam surgir das próprias paredes do hospital, chamando seu nome em um tom baixo e arrastado, como se alguém estivesse sussurrando diretamente em seu ouvido. Uma noite, enquanto estava na sala de descanso, uma rajada de vento gélido soprou por toda a sala, fazendo as janelas tremerem violentamente. Júlia levantou-se de um salto, o coração batendo rápido. Foi, então, que ouviu o som. Um choro suave, quase inaudível, vindo do corredor. Ela hesitou, a mente lutando entre a lógica e o medo irracional que a dominava, mas sua curiosidade foi mais forte. Com passos cautelosos, seguiu o som, que a levou até uma ala onde raramente os funcionários se aventuravam. Chegando lá, encontrou-se novamente com a visão de tirar o fôlego da enfermeira. Ela estava em frente a uma porta, seus olhos fixos em Júlia. Ao tentar se aproximar, uma força invisível pareceu envolvê-la, impedindo-a de dar qualquer passo adiante. O choro cessou abruptamente e um silêncio sepulcral tomou conta do lugar. Sem aviso, as luzes começaram a piscar freneticamente e o corredor foi tomado por uma sensação de vertigem, como se o tempo estivesse distorcido. Júlia sentiu uma presença ao seu redor, como se sombras estivessem se movendo nas laterais de sua visão, mas toda vez que tentava focar, não via nada além de escuridão. Júlia percebeu que os eventos não eram apenas coincidências ou fruto de sua imaginação. O hospital estava vivo, de uma maneira que ela não conseguia explicar. Algo ou alguém estava tentando se comunicar, e cada vez que a enfermeira aparecia, a sensação de medo era tão esmagadora que era difícil até mesmo respirar. A mente de Júlia estava em um turbilhão, tentando entender o que estava acontecendo, mas uma coisa era certa: o hospital de Maplewood guardava segredos que não deveriam ser descobertos. E o mais assustador era que a enfermeira parecia estar conduzindo Júlia a algo que estava além da compreensão humana. Algo que ela sabia, no fundo de sua alma, que poderia acabar com ela. A mente de Júlia estava em frangalhos. Cada vez que se via sozinha nos corredores do hospital de Maplewood, o medo a consumia de uma maneira que ela jamais imaginou ser possível. O raciocínio lógico que sempre a guiou estava agora envolto em uma neblina de dúvidas e paranoia. Como uma profissional dedicada à saúde, sempre confiou na ciência e na razão, mas os eventos que presenciou no hospital desafiaram todas as explicações lógicas. Ela estava dividida entre aceitar que estava perdendo a sanidade
ou admitir o impossível, que algo sobrenatural realmente habitava aquele lugar. Júlia se pegava repetidamente, revendo cada encontro com a figura da enfermeira sombria. As noites, que antes eram momentos de descanso, tornaram-se um campo de batalha para sua mente. Toda vez que fechava os olhos, revivia as aparições, o rosto pálido e vazio, os olhos escuros e penetrantes, o silêncio opressor que a cercava. Ela começou a ouvir vozes em seus sonhos, sussurros que pareciam vir do próprio hospital, chamando por seu nome, instigando-a a investigar mais a fundo. As poucas horas de sono que conseguia eram interrompidas por pesadelos tão vívidos que, ao acordar, mal conseguia discernir o que era real e o que era fruto de sua imaginação. O conflito interno de Júlia começou a afetar seu desempenho no trabalho. Seus colegas percebiam que algo estava errado, mas ela evitava falar sobre o que estava passando. Quem acreditaria nela? Quem aceitaria que uma enfermeira, acostumada com a rotina pesada de um hospital, estava sendo atormentada por um fantasma? Ela mesma lutava para acreditar nisso, mas as evidências eram inegáveis. A presença constante, os fenômenos inexplicáveis, a figura da enfermeira que aparecia com uma regularidade perturbadora. Tudo indicava que o hospital estava tentando lhe mostrar algo que talvez só ela pudesse ver. Foi durante uma dessas noites, enquanto ela revisava os registros antigos do hospital, na tentativa de encontrar algum sentido para os acontecimentos, que ouviu os sussurros novamente. Desta vez, os sons vinham claramente de um túmulo específico no cemitério do hospital, um lugar onde os pacientes sem família eram enterrados. Uma voz baixa, arrastada, mas insistente, parecia chamá-la pelo nome. Era como se a voz estivesse ao mesmo tempo dentro e fora de sua cabeça, conduzindo-a a um lugar que ela instintivamente sabia ser perigoso, mas que também parecia carregar a chave para desvendar o mistério que a assombrava. O conflito interno de Júlia chegou ao seu ápice. Ela poderia ignorar os sussurros, tentar continuar sua vida como antes, talvez até pedir transferência para outro hospital, onde pudesse deixar Maplewood e todos os seus horrores para trás. Mas, no fundo, ela sabia que não conseguiria fugir do que estava acontecendo. Algo dentro dela, talvez uma mistura de curiosidade mórbida e um senso de dever, a empurrava para descobrir a verdade. E se o espírito da enfermeira estivesse tentando comunicar algo importante? E se houvesse uma injustiça que precisasse ser corrigida? Júlia passou dias ponderando sobre o que fazer. Cada vez que o turno da noite se aproximava, uma sensação de pavor tomava conta dela. Mas, ao mesmo tempo, uma voz interna sussurrava que ela estava destinada a resolver o mistério. O ceticismo que antes a definia estava desaparecendo, substituído por uma determinação sombria. A decisão foi tomada em uma noite especialmente gelada, quando as luzes do hospital falharam por completo, deixando os corredores imersos na escuridão. Foi nesse momento que ela viu, com uma clareza aterrorizante, a enfermeira sombria ao pé da escada que levava ao porão, onde ficava a antiga ala abandonada do hospital. Os olhos da figura fantasmagórica estavam fixos nela e, pela primeira vez, Júlia sentiu que aquela entidade queria que ela a seguisse. O terror se misturou com uma sensação de propósito. Júlia sabia que, ao descer aquelas escadas, estaria cruzando um ponto sem retorno. Ela poderia encontrar respostas, ou talvez algo muito pior. O medo quase a paralisou, mas o desejo de entender o que estava acontecendo, de finalmente resolver o enigma que atormentava suas noites, foi mais forte.
Com o coração disparado e os sentidos em alerta máximo, Júlia se levantou de sua cadeira, os olhos fixos na enfermeira. Cada passo que dava em direção à escada parecia ecoar nos corredores vazios, como um aviso para que não continuasse. Mas era tarde demais para voltar atrás. Ao chegar ao topo da escada, a figura desapareceu, deixando apenas uma sombra que se dissipava lentamente. Júlia hesitou por um momento, a escuridão do porão se abrindo diante dela como uma boca faminta, pronta para engolir qualquer um que ousasse entrar. Mas ela respirou fundo, reuniu toda a coragem que lhe restava e desceu, consciente de que estava prestes a confrontar algo muito além da compreensão humana. A escuridão do porão do hospital de Maplewood era sufocante, quase tangível, como se o ar estivesse carregado de sombras antigas e segredos enterrados há muito tempo. Júlia, o ar tornou-se mais frio e a opressão no peito de Júlia aumentava, como se estivesse se afundando em um abismo sem fim. Quando finalmente chegou ao final da escada, o porão se abriu diante dela, revelando um espaço amplo e vazio, exceto por uma maca enferrujada no centro da sala e prateleiras cheias de antigos instrumentos médicos cobertos de poeira. O teto baixo e as paredes de pedra davam ao ambiente uma sensação claustrofóbica. O silêncio era tão denso que Júlia podia ouvir sua própria respiração, rápida e irregular, enquanto tentava manter o controle sobre o medo crescente. No entanto, ela sabia que não estava sozinha. Sentia uma presença, uma força invisível que parecia observar cada movimento seu, aguardando o momento certo para se revelar. O feixe de luz de sua lanterna varreu o porão, revelando detalhes que não faziam sentido. Manchas escuras no chão que pareciam antigas, quase como se fossem parte da própria fundação do hospital. Júlia começou a caminhar, seus passos ecoando sinistramente nas paredes de pedra, enquanto a sensação de ser observada se intensificava a cada segundo. Foi então que, no canto de sua visão periférica lá, ela viu a sombra. A figura que havia visto tantas vezes antes, a enfermeira sombria, estava lá, parada perto da velha maca, sua forma indistinta quase se fundindo com a escuridão ao seu redor. O medo apertou o coração de Júlia, mas algo dentro dela, uma força de vontade que ela não sabia que possuía, a fez avançar em direção à figura. A lanterna tremeu em sua mão quando ela iluminou o rosto da enfermeira. O que viu a fez congelar. Os olhos da figura eram 2 buracos negros, profundos e vazios, como se fossem portais para outra dimensão, um lugar onde a luz e a esperança não existiam. A pele pálida da enfermeira estava esticada sobre os ossos, e sua boca se abriu em um sorriso distorcido, que não era nada humano, mas uma paródia grotesca de uma expressão amigável. A enfermeira não se moveu, apenas ficou ali, encarando Júlia com aquele olhar vazio. De repente, a temperatura no porão caiu drasticamente, e uma brisa gélida soprou, fazendo os cabelos de Júlia se arrepiar. Então, a enfermeira começou a se mover, não caminhando, mas flutuando em direção à porta que Júlia ainda não havia notado. Era uma porta velha e de madeira, parcialmente escondida nas sombras, com a pintura descascada e rachaduras que revelavam a idade avançada do hospital. A figura se deteve diante dela, apontando silenciosamente com uma mão esquelética e trêmula, como se estivesse indicando que Júlia deveria seguir. O terror dentro de Júlia era quase paralisante, mas a curiosidade e o desejo de entender o que estava acontecendo a empurraram para frente. Ela sabia, em algum nível primitivo de sua mente, que o que estava prestes a encontrar do outro lado daquela porta poderia mudar sua vida para sempre. Ou pior, poderia acabar com ela. Mas apesar do medo,
Ela avançou, segurando a maçaneta com uma mão trêmula, sentindo o frio do metal penetrar em sua pele. Com um esforço final de coragem, Júlia girou a maçaneta e empurrou a porta, que se abriu com um rangido longo e agourento. O que encontrou do outro lado era um quarto pequeno, sem janelas, com paredes de pedra que pareciam fechar ao seu redor. No centro do quarto havia um caixão de madeira, parcialmente enterrado no chão, como se alguém tivesse começado a enterrá-lo ali, mas não tivesse terminado o trabalho. A tampa do caixão estava entreaberta, revelando uma escuridão ainda mais profunda que a do porão. Ao se aproximar, Júlia sentiu uma presença forte, quase esmagadora, emanando do caixão. Seu instinto lhe dizia para fugir, para sair daquele lugar maldito e nunca mais voltar. Mas algo mais forte, talvez a necessidade desesperada de respostas, a manteve no lugar. Com a respiração presa e o coração batendo como um tambor em seus ouvidos, Júlia estendeu a mão e, com uma mistura de terror e determinação, levantou a tampa do caixão. O ar ao seu redor pareceu se tornar mais pesado e, por um momento, tudo ficou em silêncio, como se o próprio tempo tivesse parado. Dentro do caixão não havia um corpo, mas uma coleção de objetos antigos, uma fotografia de uma jovem enfermeira que Júlia reconheceu como a figura que a havia assombrado, um diário empoeirado e uma velha cruz de ferro enferrujada pelo tempo. Quando Júlia tocou a fotografia, sentiu um arrepio correr por seu corpo e, de repente, sua mente foi invadida por uma série de visões rápidas e desconexas. Viu flashes de uma época antiga, de uma mulher sendo acusada de crimes que não cometeu, de médicos e enfermeiras tramando nas sombras, e, finalmente, a imagem da jovem enfermeira sendo presa naquele quarto, seu grito de agonia silenciado pela escuridão, enquanto a vida se esvaía de seu corpo. A última coisa que viu antes de tudo escurecer foi o olhar de desespero da enfermeira, um pedido mudo de ajuda que havia atravessado décadas de sofrimento e injustiça. Júlia caiu de joelhos ao lado do caixão, sua mente lutando para processar o horror do que acabara de testemunhar. O espírito da enfermeira não estava apenas assombrando o hospital. Ela estava presa ali, amaldiçoada, a reviver sua tragédia para sempre. E agora, Júlia sabia que de alguma forma estava envolvida nesse ciclo de dor e vingança. O confronto com o desconhecido havia revelado mais do que ela jamais esperava. E enquanto a escuridão parecia se fechar ao seu redor, Júlia entendeu que o verdadeiro terror ainda estava por vir. A mente de Júlia estava em um redemoinho de emoções enquanto tentava processar tudo o que havia testemunhado. O frio do porão parecia penetrar seus ossos, enquanto as visões perturbadoras ainda dançavam em sua mente como sombras projetadas em uma parede. Ela estava ajoelhada ao lado do caixão, o corpo tremendo, tanto pelo frio quanto pelo terror absoluto que a dominava. A fotografia da jovem enfermeira, agora em suas mãos, parecia pulsar com uma energia maligna, como se estivesse viva, carregada com a dor e a injustiça de décadas passadas. Júlia sabia que havia descoberto algo que nunca deveria ter sido revelado. Com o diário empoeirado nas mãos trêmulas, Júlia sentiu um peso quase insuportável, como se as palavras que ele continha estivessem impregnadas com o sofrimento da alma que o escreveu. Ao abrir o diário, as páginas antigas cravadas com uma caligrafia elegante, mas desesperada, revelaram a história macabra por trás do espírito que a assombrava. As palavras contavam a trágica história da jovem enfermeira que havia sido falsamente acusada de negligência e prática de bruxaria pelos médicos e administradores do hospital na década de 1930.
Eles a usaram como bode expiatório para encobrir suas próprias falhas e crimes, selando o destino da pobre mulher. O diário detalhava as torturas psicológicas que a enfermeira enfrentou, mantida em isolamento naquela mesma sala, onde a alimentavam com a esperança de que um dia seria libertada. Mas em vez disso, ela foi lentamente levada à loucura pelo isolamento e pelos sussurros dos médicos corruptos que planejavam sua morte. O relato finalizava com uma descrição chocante de como a enfermeira foi amarrada e trancada viva dentro do caixão, que foi parcialmente enterrado no porão, onde ela foi deixada para morrer. Seu espírito, consumido por uma raiva silenciosa e uma dor incomensurável, permaneceu preso naquele lugar maldito, incapaz de encontrar paz, buscando vingança contra aqueles que a traíram. À medida que Júlia lia as últimas palavras do diário, uma sensação de desespero absoluto tomou conta dela. De repente, as luzes do porão piscaram violentamente e o ar ao seu redor pareceu se tornar ainda mais pesado. Um som baixo, como um gemido de dor, ecoou pelas paredes de pedra e Júlia soube, sem sombra de dúvida, que o espírito da enfermeira estava ali, com ela, esperando pelo momento certo para se revelar completamente. Ela sentiu uma presença atrás de si e, quando se virou, a figura da enfermeira estava agora mais nítida do que nunca, quase tangível, como se estivesse em carne e osso, mas ainda com aquela aparência fantasmagórica que fazia seu sangue gelar. Os olhos da enfermeira, que antes eram dois poços sem fundo, agora queimavam com uma fúria intensa, como brasas ardentes. Ela se aproximou lentamente de Júlia, flutuando sobre o chão sujo do porão, e a atmosfera ao seu redor parecia vibrar com uma energia malévola. Júlia queria correr, queria gritar, mas seus pés estavam presos no lugar, como se fossem feitos de chumbo. O terror era tão esmagador que ela mal conseguia respirar. A enfermeira levantou uma mão pálida e apontou para o caixão, como se estivesse ordenando a Júlia que terminasse o que havia começado. Com uma força de vontade que mal sabia que possuía, Júlia lutou contra o pavor que ameaçava consumi-la e se forçou a olhar para dentro do caixão. Sob a fotografia e o diário, havia algo que ela não havia notado antes. Uma pequena abertura na parte inferior do caixão, onde parecia haver algo escondido. Júlia estendeu a mão com dedos trêmulos e retirou um pequeno saco de tecido, coberto de símbolos estranhos e decrépitos. Dentro do saco, ela encontrou uma chave antiga, pesada e fria ao toque, como se carregasse consigo o peso de todos os anos que passaram desde que foi usada pela última vez. A chave parecia pulsar em sua mão, emitindo um leve brilho que iluminou o espaço ao redor. Foi então que Júlia compreendeu. A chave era a resposta, o elo perdido que poderia libertar a enfermeira de seu tormento eterno. Ela olhou para a figura que a observava com olhos fixos, e por um breve momento pareceu que a fúria nos olhos do espírito diminuiu, substituída por algo que parecia ser desespero, ou talvez esperança. A chave não era apenas um objeto. Era a única coisa que poderia libertar a alma atormentada da enfermeira, mas para fazer isso, Júlia teria que confrontar o mal que a aprisionou. Com a chave em mãos, Júlia se levantou, tentando ignorar o peso da presença ao seu redor. Sentia o olhar da enfermeira queimando em suas costas enquanto se dirigia para a porta de ferro antiga, agora visível na parede oposta do porão. Esta porta, que não parecia ter sido aberta em décadas, era o único obstáculo entre a maldição e a redenção. O som de seus passos ecoava, aumentando a sensação de que estava caminhando diretamente para a boca de um predador, mas sabia
que não havia outra escolha. Ela precisava descobrir o que estava do outro lado da porta. Ao inserir a chave na fechadura enferrujada, Júlia sentiu a resistência do metal antigo, como se o próprio hospital estivesse tentando impedir sua passagem. Com um esforço final, ela girou a chave e um estalo reverberou pelo porão. A porta se abriu lentamente, revelando um pequeno compartimento secreto onde documentos antigos e itens pessoais de pacientes estavam empilhados. No centro do compartimento, um grande espelho, emoldurado por madeira escura, refletia a imagem de Júlia, mas havia algo errado. No reflexo, a figura da enfermeira estava ao seu lado, segurando sua mão, e seus olhos mostravam uma mistura de desespero e gratidão. No espelho, Júlia viu uma cena final que a congelou no lugar. O reflexo mostrava a enfermeira, não como um fantasma, mas como uma mulher viva, sendo arrastada para o caixão por mãos invisíveis. Seu grito mudo reverberava na mente de Júlia, enquanto o espelho mostrava a verdadeira natureza do que aconteceu naquele porão. Um ritual sombrio que prendeu a alma da enfermeira, condenando-a a um ciclo interminável de dor e vingança. A revelação foi avassaladora. Júlia entendeu que para libertar o espírito, ela precisaria desfazer o ritual que a aprisionou. Mas o preço a pagar seria alto, talvez sua própria alma. A chave que segurava não apenas abriria uma porta física, mas também o portal entre o mundo dos vivos e dos mortos. Um portal que, uma vez aberto, não poderia ser fechado. Ao tomar essa decisão, Júlia sabia que estava prestes a mergulhar no desconhecido, onde a linha entre o bem e o mal se dissolvia, deixando apenas o horror do que estava por vir. O espelho começou a brilhar intensamente, a imagem da enfermeira se tornando cada vez mais clara, enquanto Júlia sentia o peso da decisão se aproximando. O espírito, agora ao seu lado, parecia menos uma assombração e mais uma figura trágica, clamando por justiça. Júlia sabia que, ao completar o que havia começado, poderia libertar o espírito da enfermeira, mas também sabia que, ao fazê-lo, ela própria poderia nunca mais ser a mesma. A escolha estava diante dela: continuar vivendo com o fardo do que sabia, ou arriscar tudo para libertar uma alma atormentada, mergulhando para sempre nas sombras que aguardavam além do espelho. A decisão que Júlia tomou naquele porão escuro e frio marcou o início de um desfecho sombrio que ela jamais poderia ter previsto. Com a chave antiga tremendo em suas mãos, ela se aproximou do espelho, consciente de que o que estava prestes a fazer iria selar seu destino de uma forma que nenhum ser humano deveria enfrentar. O brilho do espelho intensificava-se, como se o objeto estivesse absorvendo a própria luz do ambiente, preparando-se para revelar os segredos mais obscuros do hospital de Maplewood. Júlia sabia que não havia retorno. Colocando a chave na fechadura oculta atrás do espelho, ela deu uma última olhada para a enfermeira ao seu lado. A figura fantasmagórica observava com uma expressão que misturava alívio e desespero. Os olhos da enfermeira, que antes eram poços de escuridão, agora brilhavam com uma intensidade sobrenatural, como se soubessem que estavam a apenas um passo da libertação, ou de algo muito pior. Júlia respirou fundo e, com um movimento lento e deliberado, girou a chave. Um som profundo e gutural reverberou pelo porão, como se as entranhas do hospital estivessem reagindo ao que acabara de acontecer. O espelho tremeu violentamente em sua moldura, rachaduras se espalhando por sua superfície como teias de aranha. Júlia recuou, sentindo o chão tremer sob seus pés, enquanto o espelho parecia pulsar com uma energia maligna. De repente,
as rachaduras se abriram e, em um estrondo ensurdecedor, o espelho se despedaçou, espalhando estilhaços por toda a sala. Mas em vez de cair no chão, os fragmentos de vidro flutuaram no ar, girando lentamente, como se fossem atraídos por uma força invisível. No centro do vórtice de Javesturo, uma figura emergiu, primeiro indistinta, como uma sombra densa, e então, gradualmente tomando forma. Não era a enfermeira, mas algo muito mais antigo e terrível, uma entidade que irradiava maldade pura. A figura parecia ser composta de escuridão condensada, seus olhos brilhando com uma malevolência que fez Júlia recuar em terror. A entidade soltou um riso baixo e gutural, um som que parecia surgir das profundezas do inferno, e fixou seu olhar em Júlia, que sentiu uma onda de pavor absoluto. A entidade, uma manifestação de todas as almas atormentadas e injustiçadas que haviam perecido naquele hospital, agora estava livre. Júlia entendeu, tarde demais, que ao tentar libertar a enfermeira, havia liberado algo muito pior. Uma força que havia sido selada por uma razão e que agora estava sedenta por vingança. O espírito da enfermeira, que antes parecia uma vítima, agora estava ligada àquela entidade. Seus gritos silenciosos, ecoando na mente de Júlia, implorando por uma redenção que nunca viria. Desesperada, Júlia tentou correr, mas seus pés pareciam colados ao chão, incapazes de obedecer à sua vontade. A entidade começou a se mover em sua direção, sua forma nebulosa se contorcendo e mudando, assumindo brevemente os rostos das vítimas que pereceram no hospital, incluindo o rosto da enfermeira. Cada passo que dava em direção a Júlia drenava sua energia, como se a entidade estivesse se alimentando de seu medo. O ambiente ao seu redor começou a se desfazer, as paredes do porão se derretendo em sombras, enquanto uma escuridão ainda mais densa envolvia tudo. Foi então que Júlia viu algo no chão. Entre os estilhaços de vidro flutuante, a cruz de ferro enferrujada que havia encontrado no caixão. Lembrou-se de algo que lera no diário da enfermeira, que a cruz havia sido abençoada por um padre antes de ser enterrada com ela, como uma última tentativa de proteger sua alma. Com um esforço hercúleo, Júlia conseguiu mover sua mão na direção da cruz, suas forças quase esgotadas, mas determinada a tentar qualquer coisa para deter a entidade. Com a cruz firmemente em sua mão, Júlia levantou-a em direção à entidade, que soltou um grito ensurdecedor, um som que parecia rasgar o próprio tecido da realidade. A escuridão ao redor pareceu hesitar, tremendo como uma sombra ao vento, enquanto a seus olhos cheios de ódio queimando em sua direção. A luz da cruz, mesmo fraca e corroída pelo tempo, brilhou com uma intensidade renovada, empurrando a entidade de volta para as profundezas de onde havia vindo. O porão começou a desmoronar, as paredes de pedra se rachando e caindo aos pedaços, como se o próprio hospital estivesse tentando expurgar o mal que havia sido libertado. Júlia sabia que tinha pouco tempo. Com uma última prece, ela pressionou a cruz contra o chão, sobre o local onde a chave havia liberado a entidade. O impacto desencadeou uma explosão de luz branca que envolveu tudo ao seu redor, cegando-a temporariamente. Quando a luz se dissipou, Júlia percebeu que estava sozinha no porão. A entidade havia desaparecido e o espírito da enfermeira não estava mais à vista. No entanto, o alívio que sentiu foi breve. O porão estava desmoronando rapidamente e Júlia sabia que precisava sair dali. Com a última reserva de energia, ela correu em direção à escada, tropeçando em escombros, enquanto o chão tremia violentamente sob seus pés. Conseguiu alcançar a saída poucos segundos
antes que o porão colapsasse completamente, enterrando para sempre os segredos que haviam sido escondidos ali. Do lado de fora, o hospital de Maplewood parecia intacto, mas Julia sabia que algo havia mudado. O ar estava mais leve, como se o mal que impregnava o lugar tivesse sido dissipado, pelo menos em parte. No entanto, ela também sabia que havia libertado algo que não poderia ser completamente destruído. Uma força que ainda espreitava nas sombras, esperando por outra oportunidade. As consequências de suas ações a perseguiriam para sempre. Julia deixou o hospital naquela noite, mas o terror não a deixou. Os sonhos, os sussurros, as visões, tudo isso a seguiria, como se uma parte da entidade ainda estivesse ligada a ela. Ela se mudou para outra cidade, tentou começar de novo, mas sempre sentia que estava sendo observada, que a sombra da entidade estava à espreita, esperando o momento certo para retornar. A cruz, agora guardada como um talismã, era sua única proteção contra o que sabia que estava por vir. E assim, a história de Julia se tornou mais uma lenda, um aviso para aqueles que ousassem mexer com o desconhecido. O hospital de Maplewood, embora aparentemente pacificado, ainda guardava seus segredos, e os que buscavam entender o que realmente aconteceu naquela noite sabiam que, eventualmente, o mal poderia despertar novamente. Afinal, em lugares onde a escuridão reina, o terror nunca realmente desaparece. Ele apenas espera, paciente, por sua próxima vítima. A história de Julia, marcada pelo horror e pelo confronto com o inexplicável, ainda ecoa nas paredes do hospital de Maplewood e agora também em nossas mentes. Ela foi uma das poucas que ousaram enfrentar os segredos sombrios enterrados nas profundezas daquele lugar maldito, mas o preço que pagou foi alto. Mesmo longe de Maplewood, Julia nunca conseguiu escapar completamente do que vivenciou. E é esse o destino de todos aqueles que se deparam com o desconhecido. Ser assombrado pelo que jamais poderá entender plenamente. Se você chegou até aqui, é porque sentiu o mesmo arrepio que percorreu a espinha de Julia, o mesmo medo que a fez hesitar e a mesma curiosidade que a levou a descer aquelas escadas escuras. Agora, resta a você uma escolha: seguir em frente com sua vida, tentando esquecer o que ouviu, ou continuar explorando os segredos obscuros que se escondem nas sombras do mundo real. Mas lembre-se, o conhecimento tem um preço, e nem sempre estamos prontos para pagá-lo. Enquanto você reflete sobre isso, quero deixar uma pergunta no ar. E se fosse você no lugar de Julia, teria coragem de enfrentar os mistérios que ela encontrou? Ouvir os sussurros no meio da noite, sentir a presença invisível ao seu redor e arriscar sua sanidade por uma verdade que talvez seja melhor deixar enterrada? O que você faria? Deixe sua resposta nos comentários. Estou curioso para saber como você lidaria com o terror absoluto. Agora, se você gostou dessa história e quer mais relatos como este, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no nosso canal Sombras do Além. Cada like e cada inscrição nos ajuda a continuar trazendo a você os contos mais sombrios e aterrorizantes que a mente humana pode conceber. Ou que, como no caso de Julia, talvez sejam mais do que meras histórias. Compartilhe este vídeo com seus amigos que também apreciam sentir o frio na espinha e prepare-se para mais encontros com o desconhecido nas próximas histórias. Lembre-se, o mundo é um lugar vasto e misterioso e há muito mais do que podemos ver à primeira vista. O Hospital de Maplewood é apenas um dos muitos lugares onde o véu entre o real e o sobrenatural é fino o suficiente para ser rompido. Então, até a próxima vez que nos encontrarmos,
Mantenha-se vigilante. O terror pode estar à espreita em qualquer canto escuro, pronto para te encontrar quando você menos esperar. Durma bem, se puder.